Pessoal, hoje então eu vou falar para vocês sobre uma metodologia para se medir a velocidade do som, mas de uma maneira indireta. O som é uma onda de compressão, tridimensional, e o som audível ele varia na frequência entre 20 Hz e 20 kHz. Então, o que é realmente o som? Então, o som é uma onda de pressão, quando eu estou falando, eu estou chacoalhando o ar vem, chacoalha o tímpano e eu consigo detectar isso, tá? A metodologia que nós vamos usar para medir a velocidade do som é uma metodologia que foi desenvolvida pelo Kundt. O Kundt foi um cientista alemão que desenvolveu uma coisa chamada de tubo de Kundt, tá? E aí ele conseguiu medir a velocidade do som em vários gases, várias temperaturas. Então é o seguinte, como é que é? Você tem um gerador de sinais e tem um alto-falante aqui. E aqui tem um tubo no qual você controla o comprimento do tubo, tá? Então você deslocando esse pistão, você consegue alterar esse tamanho e acertar para que um determinado comprimento de onda, para que uma determinada frequência tenha a sua intensidade aumentada ou diminuída, tá? E aí você consegue medir um comprimento de onda ou uma fração do comprimento de onda e saber a velocidade do som que se propaga nesse meio, tá? Existem muitas variações do tubo de Kundt, tá? Uma é essa aqui, ó. Então aqui tem um gerador de sinais, tá? E um alto-falante, e aqui tem uma garrafa, dessa garrafa PET, que tem um monte de bolinha lá de isopor, tá? Quando você joga um sinal sonoro, tá? Aqui, tá? Você joga uma onda de pressão aqui, e aí essas bolinhas, elas se organizam dessa maneira. E você consegue detectar aonde é que estão as zonas de pressão e aonde é que estão as zonas de baixa pressão. E aí você consegue medir o comprimento de onda. Uma outra variação do tubo de Kundt é essa aqui, tá? Aonde eu tenho um recipiente com água, um tubo, isso aqui é água, e eu tenho um outro tubo que eu posso deslocar aqui. E agora eu posso variar essa altura e ajustar para uma condição de ressonância ou não. Então vamos ver o que nós vamos fazer, tá? Então eu vou usar um tubo desse tipo aqui, que é esse tubo aqui, ó, tá? E eu tenho um outro tubo aqui dentro que eu vou deslocar, tá? Como eu não vou querer usar um diapasão, eu vou querer usar aquele nosso osciloscópio. Então eu vou gerar o nosso osciloscópio digital. Vocês lembram que ele tinha um gerador de função? Então eu vou gerar uma onda sonora na minha caixa e vou colocar aqui em cima e vou deslocar isso, tá? E vou verificar se eu tenho um reforço ou não da intensidade sonora, tá? O que acontece quando o som está se propagando aqui dentro do tubo, tá? Então ele está se propagando no meio menos denso e colide com o meio mais denso aqui dentro do tubo. Nessa colisão, você tem uma mudança de fase de 180 graus, tá? Então o som é refletido, mas 180 graus fora de fase. E aí acontece uma coisa desse tipo aqui. Então vamos pensar que isso aqui é a onda sonora que está vindo, quando ela colide aqui, ela volta 180 graus fora de fase. Se eu ajustar esse comprimento L agora, para chegar numa situação que aqui eu tenha um ventre, eu vou ter um aumento da intensidade, tá? Essa região aqui da onda é a região onde tem a maior oscilação, e eu vou ter um aumento da intensidade. E eu vou ter deslocado 1/4 do comprimento de onda, tá? Eu posso continuar puxando o meu tubo e passar, por exemplo, para uma outra situação desse tipo. Tá? Vou deslocando, tem uma hora que o som é máximo, depois ele começa a baixar, some completamente e começa a aumentar de novo a intensidade, até chegar num outro ventre aqui. Essa situação aqui, eu desloquei 3/4 do comprimento de onda. Tá? Então se eu fizer essas medidas, eu consigo tirar a velocidade do som. Como? Então, esse comprimento L, ele vai ser sempre um múltiplo de 1/4 de comprimento de onda. Essa é a condição em que eu tenho um reforço da intensidade sonora. O comprimento de onda é igual a velocidade vezes o período. Período é o inverso da frequência. Então, eu posso pegar o lambda, substituir aqui e colocar aqui o F, que é a frequência, que é T é igual a 1 sobre F. E a velocidade do som, então, vai ser uma coisa desse tipo, tá? 4L dividido por N vezes a frequência. Esse N aqui é o número de quartos de comprimento de onda que eu vou ter deslocado. Então vamos verificar se isso é verdade. Então agora nós vamos lá no nosso osciloscópio digital, tá? E vamos fazer que ele funcione como um gerador de função, tá? Então eu já estou com o meu osciloscópio aberto aqui, tá? E aqui eu tenho o meu gerador, tá? Então eu vou ativar, tá?
E ele já está em 1000 Hz, tá? Eu testei aqui antes, por isso que ele está em 1000. E eu vou ligar esse cara aqui, tá? Então eu liguei, tá? E ele está gerando um sinal de 1000 Hz aqui, tá? Agora eu vou colocar o meu alto-falante aqui em cima e vou deslocar o tubo. E vamos observar se a gente observa um aumento da intensidade. Então tá aqui, ó. Ó, já começou a aumentar, ó. Ó. Aqui é o máximo, ó. Ó. Vamos deslocar mais um pouco. Ó, vai diminuindo. Voltou a aumentar, ó. Tá aumentando, ó. Então eu tenho um aumento da intensidade aqui e tenho um outro aumento da intensidade aqui, ó. Tá certo? Isso aqui é 1/4 do comprimento de onda dessa frequência aqui, e aqui são 3/4. Eu medir isso aqui dá em torno de 8,5 centímetros. E daqui para cá dá em torno de 25,5 centímetros. Então agora eu posso calcular a velocidade do som, tá? Então é o seguinte, se eu coloco agora 8,5 centímetros aqui, eu vou ter que colocar em metro, tá? Né? E n igual a 1, 1000 Hz, eu tenho a velocidade do som em torno de 340 metros por segundo, tá? Se eu substituir 25 centímetros aqui, mas colocar em metros, e colocar n igual a 3, multiplicar por 1000, eu tenho meus 340 metros por segundo. Então essa é uma maneira que você mede a velocidade do som, não de uma maneira direta, não medindo o tempo diretamente, mas através de um processo de interferência. Por quê? Porque o som é uma onda. Então você aproveita justamente essa característica para medir, tá, a sua velocidade. Então, muito obrigado e até a próxima.